todos e a todas. Declaro aberta a sessão e já convido o senhor prefeito José Félix de Lima para compor a nossa mesa. Nesse momento, coloco em regime de discussão a ata da sessão anterior. Não tendo nenhuma discussão, coloco em regime de votação. Quem votar a favor, permaneça como está. Quem votar contra, se manifeste. Alguma objeção? Aprovada por unanimidade. Agora peço que o secretário faça a chamada nominal dos senhores vereadores presentes para a verificação do quórum. Nós temos a eleição, Sebastião Lima Azevedo, Elisandro Mudantas, Gilvandano de Mendonça, Vasmar Pereira de Araújo, João Francisco Oliveira Filho, Manuel José dos Santos, Ailton Gomes Pereira, Sebastião Mudantas. E já convido o vice-prefeito Francisco de Camargo para compor a nossa mesa. Observando o voto suficiente, damos procedimento à sessão ordinária do exercício 2015. Determine que o secretário faça a leitura das correspondências recebidas pela mesa. Em seguida, descreva os vereadores que irão fazer uso da tribuna para debate do pequeno e grande expediente. Convite. A Secretaria Municipal da Educação tem o prazer de convidar a senhoria mais interessada para participar do seminário final do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, PENAIC, essa 2015 no município atualmente, conforme programação em anexo, dia 11 de dezembro de 2015, esse local é Escola Municipal de Ensino Fundamental Benito de Santos Cordeiros, horário de 8 horas às 17 horas. Encerro o pequeno expediente. Não há matéria no dia a ser discutida e nem a ser votada na hora do dia. Declaro encerrado esse expediente. Iniciamos o tema livre. Hoje temos na tribuna livre a participação do senhor prefeito José Félix de Lima Filho. Nesse momento, convido o senhor prefeito para fazer uso da tribuna, dando sua saudação a todos aqui presentes. Boa noite a todos e a todas. Senhor presidente, Sebastião Lima Azevedo, vereadores Sebastião dos Santos, João Francisco, Manuel, vereador Pasmário, vereadora Elisânia, vereador Gilvão, vereador Ailton e vice-prefeito Edson. Quero também saudar a secretária de Administração de Finanças Jairo, demais público presente na tribuna da Câmara. E, mais uma vez, senhor presidente, quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui mais uma vez participando da sessão da Câmara. A gente sempre, quando pode, está se fazendo presente para debater os problemas oriundos do nosso município. E é importante estar sempre em harmonia com o Poder Legislativo e o Poder Executivo do município tem esse bom relacionamento, né, desde a gestão do presidente Tião,
como também agora do presidente Pastinho. E é dessa forma, acredito eu, que é dialogando com os poderes e encontramos as soluções dos muitos problemas que surgem no dia a dia da nossa comunidade. E o diálogo é que leva e traz todas essas soluções. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos esses que o país vem atravessando, uma crise política imensa, e se a gente não se der as mãos, se a gente trabalhar em conjunto, trabalhar junto, discutir os problemas em parcerias, com várias cabeças pensando, as coisas tendem a ficar mais difíceis. E é dessa forma que a Prefeitura Municipal de Nova Palmeira tem trabalhado, buscando ser as parcerias com as entidades. Não é diferente com a Câmara Municipal, com o Sindicato dos Servidores Públicos e demais entidades que têm nos procurado e buscado diálogo. Estamos concluindo o exercício de um ano difícil, e vemos aqui enfrentando muitos problemas, como já foi discutido anteriormente na audiência pública que tivemos semana passada. Não são problemas fáceis de enfrentar, mas a gente tem feito de forma clara, forma transparente, Jamais escondemos as nossas dificuldades, as nossas responsabilidades, assumimos todos os nossos erros e estamos aqui para corrigir. Estamos terminando também mais um ano de muita seca, Estamos com dificuldade imensa de levar o bem mais precioso que é a água aos nossos conterrâneos, às pessoas que moram tanto aqui na zona urbana como na zona rural. Então isso são empecilhos que dificultam muito o desenvolvimento da administração. Mas nós também não podemos só lamentar, o ano de 2015 tivemos algumas conquistas, conquistas importantes, projetos aqui enviados e aprovados por essa casa. Então, buscando esse entendimento e pedindo a Deus para que o ano 2016 seja um ano mais repleto de realizações, que essas dificuldades possam ser sanadas, que esse ano 2015 sirva de aprendizado para todos nós, onde erramos, iremos buscar o acerto, vimos de pertinho como essa dificuldade traz com muitas consequências ruins, e o que nós passamos esse ano não queremos passar jamais. Novamente, a gente não quer passar por essa dificuldade que passamos esse ano. E aproveitar o ensejo e desejar a todos aqui presentes um Feliz Natal, que Deus abençoe cada um de vocês, e estou aqui à disposição para qualquer pergunta que venha surgir no decorrer da sessão. Muito obrigado. Para o debate do expediente. Já convido o senhor vice-prefeito para fazer a sua instalação na tribuna. Só assim, alguém vai se inscrever, vereadores? Vamos. Senhor presidente desta casa, e é uma honra participar aqui, Quero cumprimentar em nome do presidente desta casa, quero cumprimentar os demais vereadores, o povo aqui presente, dizer que para mim é uma honra participar aqui dessa reunião de fim de ano, E eu sinto muito bem nessa casa porque 3 mandatos, muito da minha colaboração aqui também nessa casa, E quer dizer que, apesar de a gente estar passando uma dificuldade, como o Ferreira colocou aqui, a gente serve também, a gente vê o positivo o lado positivo, serve também para a gente aprender muito. E dizer que vamos torcer, vamos pedir a
melhor, né? E que chova também, porque aí chovendo vai aliviar um pouco essa questão da gente aqui da água, que é um problema sério, né? E eu quero aqui desejar um Feliz Natal a todos e um próximo ano novo. É isso que eu tenho para falar, muito obrigado. Está escrita a vereadora Lana. Boa noite a todos. Em nome da mesa, eu salvo o prefeitozinho, as pessoas aqui presentes. Primeiramente, eu já estava uma sessão especial, mas assim, não poderia deixar de falar na audiência pública que a gente teve no último dia 30, assim, junto com o Chipuc, parabenizar o prefeitozinho e toda a sua equipe. A gente sabe que pagamento atrasado é horrível, mas assim, pelo demonstrativo que foi demonstrado, né? Zil teve a humildade de reconhecer que teve suas áreas, mas também a gente viu que o dinheiro não era suficiente para pagar essa. Então, Zinho está de parabéns com toda a sua equipe. Outra coisa também que eu sinto muito orgulho dessa casa. Essa casa legislativa nesse mandato agora, a gente sempre trabalhou pensando no melhor do Nova Palmeira, tanto para isso que a gente tem um projeto aí dessa casa que ainda não foi votado, que é o projeto da Cagepa, que mandou para essa casa ser aprovada no regime de urgência, e a gente foi ver que esse projeto estava meio errado, onde eles estão querendo cobrar aquele esgoto, e para isso a gente sugeriu uma audiência pública com o representante da Cagepa, e vai ser dia 16, né, Baixinho? Dia 16 nessa. Se vai vir, né? Mas assim, a gente não aprovou porque a gente pensa no melhor para os nossos munícipes. Então, assim, essa casa sempre teve um diálogo muito bom com a prefeitura, com o prefeito Zé Félix. A gente, quando vem algum projeto que a gente às vezes acha que não está de acordo, a gente nem emenda, a gente vai lá, conversa, ensina uma cara. Então, isso é um respeito recíproco, pensando no melhor dos nossos munícipes. Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa legislatura. Outra coisa que me preocupa muito, assim, eu acho que não é só do governo, do prefeito, nem da Secretaria de Saúde, é com essa epidemia que a gente está no país, né, que é sobre o mosquito da dengue, que agora está dando zika. A gente já tem um caso de microcefalia em Picuí. E assim, o governo, a gestão faz sua parte, mas a principal parte é a gente, dono de casa, é a gente que não tem que deixar água parada, tem que estar de olho no foco. A gente já está chegando nas nossas portas, a gente está vendo que é um mosquito que de repente pode até causar doenças em crianças de 0 a 7 anos, não só a microcefalia. Então a gente tem que estar vigilante. Eu tenho que fazer a minha parte, meu vizinho tem que fazer a dele, e a responsabilidade maior, a gente não tem sua parte, mas a responsabilidade maior é da gente quando donos de casa, todo mundo tem que fazer a sua parte, porque a coisa está séria. Graças a Deus, Nova Palmeira
senhor presidente, colegas vereadores, senhor prefeito, vice-prefeito, primeira-dama, boa noite a todos. Primeiramente, quero aqui agradecer a Deus, né, por esse ano maravilhoso que nos deu, embora que não seja um ano seco, mas não foi envolvido por ele, pela saúde que ele dá, pelo trabalho e a gente está junto mais uma vez, terminando mais um ano, todo mundo juntos. A gente só tem que agradecer a Deus e pedir também a Deus que nos ilumine, que nos fortaleça cada vez mais. Aqui agradecer pela parceria de trabalho com meus colegas vereadores deste ano, e graças a Deus essa Câmara sempre teve as suas dificuldades, mas graças a Deus a gente entramos e saímos tudo em paz, tranquilo. Isso para mim é uma honra trabalhar com todos vocês e agradecer a todos vocês assim, pela presença também de vocês aqui. Pedir a Deus que nos ilumine, que nos dê muita força e coragem, para que o ano que vem seja um ano de muita paz, chuva, né, se Deus quiser, para que nós possamos sempre levar o nosso trabalho. Agradecer também, Jesus nos proteja, a minha família, minhas filhas, a minha esposa, que Jesus nos dê Feliz Natal e um próximo ano novo de muitas felicidades. E quando eu vi aqui o excelentíssimo prefeito para falar sobre parceria, isso é muito bacana, que quando a gente faz um trabalho e faz um trabalho transparente, um trabalho com parcerias, as coisas ficam bem mais fácil da gente produzir esse trabalho desse, prefeito. A audiência pública que teve aqui, fala a verdade, isso foi muito bacana, muito gratificante. Eu queria até agradecer assim, pelo empenho do setor, né, que sempre entrou em parceria com o prefeito, sempre vendo o trabalho, vendo como eram as situações, quando a gente vê uma situação que está esse ano, e se todo mundo se junta, as coisas ficam bem mais fáceis de resolver. Então eu gostei, eu parabenizo a todo o setor pela compreensão, né, que estão tendo dessa vez. Então, era isso que eu queria deixar no mercado e que tenham uma boa noite a todos. Senhor presidente, na pessoa do senhor presidente, eu cumprimento toda a mesa, cumprimentar o senhor prefeito aqui presente, agradecer a presença nesse encerramento de sessão, ao vice-prefeito Edson, que também está nos prestigiando nesse momento hoje importante, né, que é o encerramento dos trabalhos legislativos nosso do exercício 2015. Dizer que é uma satisfação hoje, podermos encerrarmos hoje na paz e tranquilidade, apesar das dificuldades que enfrentamos durante o ano, o exercício 2015. Dizer, senhores vereadores, agradecer aos senhores vereadores a compreensão das discussões que tivemos aqui, nos conselhos onde a gente estávamos discutindo os encaminhamentos, alguns projetos de desenvolvimento para o nosso município, e no momento que chegávamos aos pontos conflituosos, tivemos a sensibilidade de entender e fazer encaminhar o que é melhor para o nosso município. Agradecer também a arquiteta, na pessoa de Iana e Paulo, que desempenhou durante o exercício 2015 aqui, dando todo suporte à presidência desta casa e a nós vereadores, para que realmente ele pudesse ter os trabalhos pautados na legalidade. A todos os funcionários desta casa, essa equipe assim, que sempre está empenhada, com aquela vontade de aprender e de prestar um serviço de qualidade desta casa, e dar nosso agradecimento aqui. A nossa imprensa, além de todas as sessões, está aqui conosco, né, registrando esses momentos importantes que ficam na nossa mente. Agradecer a presença da nossa companheira aí, Nega Lourdes, assim, representando o SENEP, e de registrar, aproveitar para registrar importantes trabalhos que o SENEP tem prestado aqui no nosso município. A todos os secretários aqui presentes, mais pessoas, nosso abraço e nossa alegria e prazer de recebê-lo a esta casa, né?
Mas assim, registrar também que amanhã estaremos tendo aqui uma audiência, uma sessão especial, onde estará sendo entregue com menos as merendeiras que estão fazendo, que foram premiadas a nível estadual, essas 6 merendeiras aqui que tiveram na questão do desenvolvimento da política de segurança alimentar. Nossa satisfação, e também os alunos do Irã Dantas que foram premiados nas Olimpíadas Brasileiras de Astronomia. Né? Então vai ser uma sessão bastante importante para o nosso município, um momento ímpar aqui nesse dia de tanta dificuldade, mas temos ainda que comemorar em 2015. Né? E aproveitar o momento para registrar esse momento aqui também a insatisfação, a tristeza que nós temos a nível nacional, né, na política, que nós estamos vivenciando essa crise, que nós não podemos dizer que também é uma crise econômica, mas a gente vê que é uma grande crise política, onde as próprias instituições não estão se entendendo. É uma briga realmente de instituição, briga com o poder judiciário, brigando com o poder legislativo brigando com o poder executivo, e não tem essa compreensão, e assim dizer a satisfação que nós temos aqui no momento, conseguimos essa Casa Legislativa dialogar com o poder executivo não é fácil, porque cada um de nós tem nossa peculiaridade e tem nossos interesses políticos também. Isso é o que faz toda essa discussão a nível nacional, são a mal compreensão que nós não temos e a insuficiência de poderes de termos um momento de dialogarmos com os poderes quando é necessário e também abdicar de nossas regalias, com nossos privilégios, nossas regalias quando é necessário. Então, a nível nacional, estamos vivendo eu acho que na Palmeiras dá um exemplo de democracia, né, quando a gente fala do poder legislativo, poder executivo, a sociedade civil dialoga, e isso é importante, a gente tem que registrar, e dizer que é uma expressão, é muito triste a gente ver nosso país, os poderes públicos não estão preocupados com o povo, com a sociedade, sim com seus interesses políticos, interesses pessoais, que estão acima dos interesses da sociedade. É o que nós estamos vendo constantemente, recentemente, a questão da ocupação, você querer ocupar o poder a todo custo, isso nos entristece, porque a democracia a gente vai, não é a questão da presidente Dilma, não é a questão do Michel Temer, de nomes pessoais, mas sim um processo de democracia onde muitas pessoas separam suas vidas para defender a democracia, e hoje a gente vê a democracia ameaçada constantemente com questões de privilégios e de disputa de poder. É uma disputa hegemônica, onde a gente tem todo o arcabouço jurídico que também está sendo comprometido, todas as corrupções de todos os poderes, principalmente a gente vem quando fala de corrupção, então pode esquecer que é um dos poderes que poderia estar blindado ao poder judiciário, é o que mais a gente vê corrupção, que vai ver desmando e que está realmente nesse conflito. Se nós tivéssemos uma justiça realmente comprometida com os interesses, com a sociedade civil, nós não teríamos o que nós não assistiríamos, que também constantemente na televisão, essa disputa dos 3 poderes. Então, o que se coloca aqui é bastante importante essa questão da sensibilidade de dialogarmos. Se tivéssemos, no Senado Nacional, nós tivéssemos pessoas, os poderes dialogando, sensíveis a resolver as causas do nosso país, nós não estaríamos vendo a nossa democracia ameaçada a cada momento. Deixa eu dizer que não é fácil, essa crise política reflete constantemente no nosso dia a dia e reflete também no nosso município, ser pequeno, que gera também a crise econômica, onde gera toda essa crise aí, gera a desconfiança dos investidores do nosso país, e se não investe aqui, nós não vamos ter arrecadação. Dizer que para o ano nós temos que, acredito que nós temos que seguir esse ritmo, melhorar, fazermos uma avaliação do que nós erramos, com o poder legislativo, o poder executivo, para que a gente possa dar um melhor desenvolvimento ao nosso município e também estar pronto para esse desafio que nós estamos vivenciando, porque para 2016 já foi anunciada uma queda do PIB, e se o PIB se a receita cai, a relação do nosso país, consequentemente nós iremos ter também dificuldade. E esperar que você realmente resolva esses problemas a nível nacional para que nós possamos ter uma democracia consistente e consolidada e respeitada acima de tudo. Deixar um abraço aqui a todos vocês, um abraço a toda a equipe aqui da casa, desde a arquiteta aos funcionários. Aqui eu agradecer também a Baixinho, presidente, pela forma que vem conduzindo os trabalhos nesta casa, de forma democrática, de forma de querer aprender, de querer ampliar, de querer respeitar todas as diferenças. Isso é importante. Eu acho que ser presidente, estar à frente de qualquer, na linha de frente de
qualquer instituição é ter a sensibilidade de dialogar, e isso eu acho que o diálogo é primordial, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje. O diálogo, cada vez mais a gente vê que é satisfatório. Zé Barões, parabéns pela forma que você conduziu os trabalhos desta casa, dialogando com seus pais, dialogando com o poder público, tendo a sensibilidade de dialogar, isso é que é importante. E mais, muito obrigado. Convido o vice-presidente João para saber trabalhar nisso. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora Lana, demais amigos e amigas que se encontram em nossa casa. Uma boa noite a todos. Primeiro de tudo, quero agradecer a Deus pelo dia tão maravilhoso que é esse dia de hoje. Estamos hoje a outra sessão do ano de 2015. Quero agradecer a Deus por todos os momentos felizes que passamos nessa casa, junto com o nosso funcionário, com todos os amigos que sempre trabalhou para nos ajudar a administrar os trabalhos dessa casa. Então, isso aí eu só tenho a agradecer. Primeiro, agradeço a Deus, porque Deus é o nosso Pai poderoso, que em todos os momentos da nossa vida está ao lado da gente. Então, eu acho que é a primeira pessoa que a gente tem que agradecer a Deus. Dizer que esse ano foi um ano difícil, mas nós só temos a agradecer, porque tudo isso é pedido por Deus. Então, vamos rezar e agradecer a Deus que traga um 2016 cheio de muita coisa boa, para que nós possamos continuar nosso trabalho junto com todos os senhores e senhoras. Quero aqui agradecer a vinda do excelentíssimo senhor prefeito José Félixzinho, juntamente com todos os seus secretários e demais amigos e amigas que se encontram presentes. Quero dizer ao senhor prefeito que essa casa está à sua disposição a qualquer hora que o senhor precisar dela, e nós, vereadores, estamos aqui juntos trabalhar juntos para que as coisas funcionem bem melhor. Quando tem parceria, tudo
13h30 da tarde, seria bom que todos os senhores vereadores e secretários, prefeitos, vice-prefeitos e demais amigos fizessem presente para a gente saber o que é que a PEC tem a oferecer para o nosso município. Então, só isso que eu quero dizer, quero aqui agradecer a todos e deixar um abraço no coração de todos. Muito obrigado. Eu queria só pedir permissão aqui a presença para ratificar a questão da sessão de amanhã, que vai ser uma sessão especial, como já foi dito, convidar todos vocês para participarem, inclusive os vereadores. E dia 16, na verdade, nosso recesso vai até o dia 15. E a gente sentou com a presidência e passamos o recesso para o dia 16, que vai ser encerrado com uma sessão especial, vai ser uma sessão extra, que vai tratar da questão da CAGEP. Chegou um projeto aqui, a gente precisava de alguns entender o arcabouço do projeto, então convidamos a CAGEPA e aí vai dar a CAGEPA aqui explicando a questão do projeto, mas também inclusive com representantes do Estado, da Secretaria de Recursos Hídricos, e segundo a CAGEPA vai também trazer alguns projetos que estão sendo disponíveis pelo governo estadual e federal para o semiárido, especificamente para essa região aqui, da região do Matabu. Vai ser um desses, eu acredito, bastante importante, né, que vai ser que a gente vai discutir a questão da problemática da falta d'água aqui e também o projeto que ele teve aqui. Então, quando a gente convidou, o propósito era só discutir sobre o projeto, mas a CAGEP e o Estado está se prontificando de fazer essa discussão sobre projetos que poderiam ser sediados aqui no nosso município a respeito dos recursos hídricos. Né? E hoje, na verdade, é apenas a última sessão ordinária, mas aí poderia até o dia 15 a Câmara estar em exercício, né? Até o dia 15 de dezembro e voltará no dia 15 de fevereiro. Inclusive, nós temos alguns projetos aí, o vereador que esclarecer aqui não vem para a mesa porque nós temos um tempo para tramitar, fazer a tramitação. Depois de 45 dias tem que vir para a mesa. Tem dois projetos do Poder Executivo também que não vem para a mesa para ser apresentado, porque a gente recebe só depois da nova sessão, que nós, depois que nós iremos pautar e reunir as comissões. Então, esse projeto ele não pode vir para a mesa agora, em virtude do recesso de ser uma sessão ordinária. A não ser que fosse um projeto de caráter de urgência, né? Então, passa aí para vocês fazer as considerações. A presença dessa Câmara, faculta a palavra ao seu prefeito, ao seu vice-prefeito. Mais uma vez, já boa noite a todos. Boa noite a todos. Alô. Alô. Boa noite a todos, mais uma vez. Tenho que voltar a apresentar a palavra a vocês e trazer alguns informes, algumas ações que a gente, com muita dificuldade, vem conseguindo fazer como é que apagar as luzes do ano, né? Mas considerando que são ações importantes e a gente traz aqui com informação para os vereadores e para o público presente, né? A exemplo que, como a vereadora Lana falou aí, a preocupação que todo o país está vivendo com a microcefaleia, né? A dengue que está se alastrando aí e está chegando aqui perto de nós. E Nova Palmeira, graças a Deus, não tem nenhum caso ainda registrado, mas nem por isso a gente tem que cruzar os braços e esperar ela chegar, né? Está marcado para a próxima semana, vereador, uma reunião com todo o pessoal da saúde, né? Amanhã, né? Para traçar estratégias e tirar algumas ações para que não chegue à nossa cidade essas doenças, né? Que dengue a gente já tem por aqui, mas graças a Deus, ao trabalho intensivo dos nossos agentes, a gente tem conseguido controlar e mantido um índice favorável, né? Para que não tenha até agora uma epidemia, né? E essa reunião está marcada com o pessoal da saúde amanhã, estaremos presentes também para
traçar metas, né, e estratégias para não deixar essa doença chegar ao nosso município. Também quero informar que conseguimos, junto ao NDA e ao governo do Estado, 2 dessalizadores, né? São equipamentos importantes para o combate à seca, né? Um já está instalado na comunidade Papa Fina, já está funcionando. Não foi inaugurado ainda porque o governador faz questão de estar presente, mas já está funcionando, algo de muito boa qualidade. Inclusive essa água a gente está levando para as escolas do município. A gente comprava água, agora vai comprar mais água dele, porque foi comprovado que é uma água muito boa, né? Quase mineral, e isso é um orgulho. Como também da cidade, a gente conseguiu um recurso de R$152 mil para restaurar por inteiro o dessalzador do Nova Palmeira, daqui da sede, né? A gente já não começou essa obra porque estávamos em negociação com a Cagema para a liberação de um terreno para construir um tanque de contenção, que vai ser ali na estação de tratamento, né? E semana atrasada estive com o presidente Marcos Vinícius e com o deputado Charles Camaraense e Caio Roberto, onde eles foram pessoalmente comigo falar com o presidente para pedir essa liberação. E foi dada a liberação do terreno, né? Só que eles liberaram por 5 anos e o NDA não aceitou, só aceita no mínimo 10 anos. Então esse contrato foi refeito. Eu na última sexta-feira fui e assinei. Estou aguardando agora só a assinatura do presidente para entregar ao NDA e começar a obra também do poço aqui, do dessalizador, né? É algo que vai ser em abundância, principalmente para beber, para cozinhar, uma água de qualidade, né, que a gente vai oferecer aos cidadãos aqui em Nova Palmeira. Estive também agora pela manhã participando em João Pessoa, juntamente com a secretária de Educação, Jeane, com a secretária de Ação Social, Kenira, e com a secretária de Saúde, Wilma, da reunião do seu Unicef, né, que é um trabalho que a gente vem fazendo em combate à exploração sexual, contra drogas, contra todos esses malefícios que vem submetendo as nossas crianças e os nossos adolescentes a nível nacional. E Nova Palmeira está participando para buscar esse reconhecimento do Unicef, né? E estamos chegando na etapa final. Todas as metas que foram traçadas para Nova Palmeira a gente vem cumprindo, né? A última ação foi a semana do bebê que realizamos semana passada, né? E hoje foi a reunião com todas as cidades da Paraíba inscritas nesse selo, e a gente está com uma esperança muito grande, uma confiança, e iremos trazer para Nova Palmeira mais essa conquista, né? É muito importante porque, independente de ser como se fosse uma honra para mim, mas não é para mim, é para as crianças de Nova Palmeira. A gente vem tratando de forma prioritária as nossas crianças e os nossos adolescentes. E você ter um reconhecimento de um órgão como o Unicef é muito importante, né? Isso mostra que o trabalho vem sendo feito com responsabilidade. E o Unicef atestando que o município foi aprovado, não resta dúvida que o trabalho de cuidar das crianças e dos adolescentes está sendo bem executado aqui em Nova Palmeira. Recentemente estive também com a secretária Jeane nas escolas da zona rural, onde vergonhosamente a gente ainda é um dos últimos municípios da Paraíba e do Brasil, acredito eu, que tinha as escolas no regime de multisseriado, né? E a partir de 2016 a gente vai instituir o multisseriado, né? Já reunimos com os pais das comunidades rurais. A princípio é uma dificuldade grande você tentar transpor para os pais que os filhos deles vão ter que se deslocar da comunidade ali onde eles estudam pertinho para ir para uma escola mais distante, né? Mas a gente tem que passar para eles que isso é bom para o futuro do filho dele, que ele não vai mais estudar, o professor não vai mais ensinar as 4 séries em uma sala só, cada aluno vai ter a sua própria sala, então assim vai ser um aprendizado grande, é um avanço enorme na nossa educação. Estamos tendo dificuldade em convencer os pais, mas as reuniões já foram feitas. A gente sabe que politicamente isso é ruim, mas eu não estou pensando nisso, estou pensando na qualidade do ensino que a gente pode oferecer a essas crianças da zona rural, a mesma qualidade que a gente está oferecendo aos alunos aqui da zona urbana, querendo também oferecer na zona rural. Então a gente está enfrentando todos com um curso firme e é irreversível. A questão de muito seriado
Estado está sendo distribuído no nosso município a partir de 2016. Isso considero como um avanço muito grande, porque é um atraso enorme que a cidade ainda ter em regime de multisseriado. A gente vinha tentando fazer isso desde 2013, mas só agora criamos, vamos dizer assim, coragem de enfrentar os pais principalmente e acabar com esse regime de multisseriado. Como foi falado aqui também pelo vereador Tião, sessão amanhã especial em homenagem a 2 alunos da escola Irã Coelho Dantas, que foram medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Astronomia, né? E isso, como a gente, como gestor, máximo da cidade, tenho certeza também que a diretora da escola 6 e a vice-diretora do doutor e os demais professores sentem um orgulho muito grande em ter 2 alunos premiados a nível nacional, né? Isso mostra mais uma vez a qualidade do nosso ensino, mostra a responsabilidade que nós estamos tendo com a nossa educação, porque você participar de um concurso desse a nível nacional, com milhares de alunos inscritos, e você ter 2 alunos classificados, medalha de prata, isso nos deixa muito orgulhosos. Não tem nem palavra para mencionar a alegria e a satisfação que nós temos hoje de anunciar isso e de participar desse evento amanhã. Sim, só para dizer assim, quem foi medalha de ouro foi o motivo de Campina Grande, né? Que a Vila Palmeiras ficou medalha de prata, então uma das melhores escolas e a nível nacional, né? Pois é, a gente fica feliz, né? Porque a gente faz um esforço enorme, investe na educação, a gente sabe que tem a obrigação de investir 26% do recurso que vem, e a gente vem investindo mais, né? Além da crise, a gente vê a necessidade de investir na educação, e quando investe, os resultados aparecem e estão aí para todos ver, né? Então, como também as merendeiras que participaram de um concurso a nível Paraíba, né? E as 3 escolas do nosso município classificaram para as 5 melhores. Então, independente do resultado de primeiro, segundo e terceiro lugar, eu acho que eles já são vencedores por criar assim, receitas maravilhosas, né, nesse programa que um trabalhador. Então, assim, vai ser uma sessão muito, muito especial. Quero aqui reforçar o convite do presidente Tião, do presidente Bastinho, do secretário Tião, convidar os vereadores para estar aqui amanhã, como também vocês que estão assistindo essa sessão hoje. E também com muito orgulho, né, estamos aqui anunciando que, graças a Deus, depois de muitos anos, nós conseguimos concluir a construção da praça Antônio Bezerra de Medeiros, né? Era um sonho para Nova Palmeiras, a gente era muito criticado porque a cidade não tinha praça, e nós pegamos aquela obra totalmente parada, com muitas irregularidades, e foi uma luta grande para a gente conseguir colocar em ordem, tirar as certidões dela, conseguir tocar a obra novamente, e com muito esforço conseguimos construir. Está lá a praça, né? Bem bonitinha, organizada. E é um imenso prazer. Agora em dezembro, se Deus quiser, a gente vai marcar uma data para inaugurar e entregar o povo de Nova Palmeiras, aquela tão bem espera da obra. E para finalizar aqui, eu queria também anunciar que há 3 anos que a gente vem tentando e lutando para limpar o calco de Nova Palmeiras, né? O calco na prefeitura é como o CPF da gente. Quando você está com o CPF sujo, você não consegue comprar nada, nenhuma loja venda você. Então, a prefeitura do mesmo jeito, quando está com o cálculo sujo, você não consegue contratar o governo federal, a não ser obras oriundas do Ministério da Educação e Saúde. Então, assim, a gente, esses 3 anos, não conseguiu emplacar projetos como calçamentos, como outras praças, porque estávamos com o cálculo sujo, e é uma burocracia muito grande. Faz 3 anos que a gente vem lutando, quase uma semana mais de uma pessoa, atrás desse problema, tirando as certidões, e agora recentemente, a última pendência que tinha foi na Receita Federal, né? E acho que nesses próximos 8 dias a gente vai estar com a certidão em ordem, com cálculo limpo e, consequentemente, iremos encaminhar nosso projeto aos nossos deputados federais, como também ao nosso senador, né? Sabemos que o país vive em crise, mas esse projeto estando lá, estando aprovado, qualquer momento que o país sair de crise, e esse projeto estando lá, o recurso fica mais fácil de vir. Então, é mais uma conquista, mais uma luta grande que nós tivemos durante esse ano. Então, assim, mesmo diante das dificuldades que o ano 2020 trouxe para todos nós, a gente ainda tem algumas conquistas, tenho que agradecer, principalmente por estar vivo, né, e em saúde, batalhando atrás desses recursos, dessas obras para o nosso município. Tem mais agradecer ao presidente Bastinho pelo convite, né, mais uma vez, Bastinho. Sempre que precisar, estarei à disposição de vocês, de você, presidente, do
senhores vereadores para estar aqui discutindo e estar sendo médicos para o nosso município. Mais uma vez, obrigado e boa noite a todos. Mais alguém, o vice-prefeito peça? Mais alguém que quer usar a palavra? Então, não tendo mais nada, primeiro, antes de encerrar a sessão, eu até tenho notado aqui, agradecer o vereador secretário dessa Casa Tião pelo elogio que ele deu. E quero dizer a você e a todos os colegas vereadores e demais pessoas que se encontram aqui presentes, que o ano de 2016 nós vamos tentar fazer um trabalho transparente, como sempre eu digo nessa casa, um trabalho transparente. Vamos ter o SIC, né, que a gente está tentando voltar, se Deus quiser, já com eles funcionando, que acho que é uma coisa muito importante. Tem o portal da transparência em Caio para todo mundo ver, já tem um bocado de leis e já está tudo funcionando. Então vamos soltar o 2015, se Deus quiser, com o pé no chão para que tudo dê certo. Eu não tenho mais nada, encerro a sessão. Agradeço a vida de todos. Quero mais uma vez desejar um feliz ano novo, um feliz Natal e um feliz ano novo, cheio de paz e felicidade para todos. E quero convidar todos para irmos até o Praia para fazermos uma confraternização